Natal é uma boa notícia, provavelmente a mais bela, linda notícia. A primeira coisa que a gente observa sobre o Natal é que o Natal se deu à noite. Uma estrela brilhou diferente naquela noite, e ela apontava para um lugar humilde, e uma luz brilhou, porque Jesus nasceu, e Jesus é a luz do mundo. E esse texto que vamos ler, que já foi lido inclusive no dia de hoje, que é o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, mas o capítulo inteiro foi lido hoje. E esse capítulo inteiro começa contando que o mundo que estava em trevas viu uma grande luz. Natal é luz que se manifesta nas trevas. Natal é luz que dissipa as trevas. Aqueles povos que andavam na obscuridade, eles experimentaram o poder da luz de Deus, que é a luz de vida, que é a luz que expulsa o mal, que expulsa as trevas, que traz esperança, que traz cura. Natal é notícia de que Deus tem amor e misericórdia por cada um de nós, que Deus se importa, que Deus nos ama de tal maneira que Ele veio nos resgatar, Ele veio nos salvar, Ele veio nos perdoar, Ele veio nos buscar para si mesmo, Ele quer comunhão conosco. Feliz Natal! É notícia, é boa notícia. É boa notícia para os pastores que estão no campo, é boa notícia para os reis do Oriente, é boa notícia para os pobres, é boa notícia para os reis, é boa notícia para todo mundo que deseja, que tem sede de justiça, que deseja a redenção, que deseja a paz, que ama a paz, que ama a verdade, que ama a luz. Bem, leiamos então o texto que se encontra, o versículo 6 do capítulo 9, em particular, nos chama bastante atenção, e falaremos nesta noite sobre ele. É uma profecia de Isaías sobre o Natal, e diz assim o versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É isto, meus amados irmãos. Podemos ler todos juntos? Assim a gente fixa bem. Olha, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia! Uma profecia tanto tempo antes, centenas de anos antes de Jesus nascer, Deus se comunicou, Deus revelou ao seu profeta, de nome Isaías, a grandeza, a majestade, a realeza de um nascido de mulher. E ele vai dizer, nascido de uma virgem, diz Isaías. No profeta, no livro do profeta Isaías, você vai encontrar mais detalhes, porque Isaías é expert em falar de Jesus Cristo, sem nunca antes ter visto, mas Deus revelou a ele tanto tempo antes. Uma coisa que a gente aprende aqui, de cara, é que Deus cumpre a sua palavra, que Deus cumpre a sua promessa, que a palavra de Deus é fiel, vale a pena confiar, vale a pena esperar. Isaías falou tanto tempo antes,
chegou o dia do cumprimento. Jesus vai nascer. Um menino nos nasceu, é a primeira frase deste versículo. Um menino nos nasceu. E por que isso é importante? E por que é importante saber que um menino nos nasceu? Porque esse menino, ele é especial. Porque não é um menino qualquer que temos na Bíblia a respeito dele. Temos já uma outra profecia a respeito do nascimento de um menino, a respeito do nascimento de um descendente de Adão e de Eva, de um descendente da mulher. Essa profecia se encontra lá no capítulo 3 de Gênesis. Quando você vai lá para o capítulo 3, você tem o que ali? Tem a descrição daquele episódio da queda do homem em pecado. O Adão e Eva, nossos antepassados, nossos primeiros pais, eles pecaram. E este pecado os afastou de Deus. Este pecado trouxe para Adão e Eva e para os seus descendentes, que somos nós, maldição, a morte. E esse pecado, sabemos, começou com a tentação da serpente. E Deus está dizendo aqui, nesse texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15 em particular, que surgiria uma inimizade entre a mulher e a sua semente, a sua descendência e a serpente. Uma inimizade. O diabo, Satanás, o termo Satanás significa adversário, inimigo. Ele é inimigo nosso. Ele quer sempre, quis e quer e continua a desejar a nossa queda, a nossa destruição, a nossa morte. Ele quer nos fazer tropeçar. E assim tentou os nossos pais no princípio, e teve certo sucesso nisso. Deus que criara o homem para a vida, Deus que é criador de toda a vida, também criou seres livres, com capacidade de decisão, de escolha. Deus nunca criou a morte. A morte é consequência do distanciamento do homem, do mau uso que o homem fez da sua liberdade. Pecado é um afastamento da presença de Deus. E se em Deus está a vida, se nele reside a própria vida, o pecado nos afasta da vida, e o pecado nos leva para a morte, para um distanciamento da própria vida. E Deus nos fez livres para escolher entre a vida e a morte. Quando escolhemos pecar, escolhemos nos distanciar da vida e rumamos para a morte. E recebemos a maldição. Mas o texto em si, o que me chama a atenção a respeito do menino, pensou que eu ia esquecer, não é mesmo? Esqueci não. É que Deus promete, se a mulher e o homem, os primeiros pais, foram afetados por causa da serpente, nasceria um descendente de mulher, um descendente de Eva. Ele seria ferido no calcanhar pela serpente. Lembra da cruz. Mas a história não termina por aí. Este menino, que se fará homem, que se fez homem, pisou a cabeça da serpente, feriu a sua cabeça, revertendo o mal. Já no episódio da queda, Deus prometia uma redenção, que viria descendente de mulher. Não é muito interessante isso? Muito bom. Próximo texto que nos ajuda a entender esta história de um menino que nos nasceu, se encontra lá no próprio texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel. Esse filho nascerá de uma virgem. Já é um milagre em si, é algo inusitado. Nascerá de uma virgem. Não é um nascimento normal,
É um nascimento maravilhoso, excepcional, milagroso. É um ato de Deus, de intervenção divina na história da humanidade. Conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. O que significa Emanuel? Estão falando baixo. Deus conosco. Seu nome será Deus conosco. O pecado nos separou de Deus, não é mesmo? O pecado nos distanciou de Deus. Mas um nascido de mulher, nascido de uma virgem, nasceu, e o seu nome é Deus conosco, Deus conosco, Deus comigo, Deus com você. Você quer Deus? Você quer Deus com você? Porque é isso que Jesus veio ser para nós, veio ser Deus para nós, veio ser Deus conosco, veio restaurar todas as coisas, reconciliando-nos com o Pai. O pecado afastou o filho pródigo da casa do Pai, mas Cristo é o Pai de braços abertos, abraçando o Filho, promovendo a paz, promovendo a reconciliação. Deus conosco, Emanuel é o seu nome. Onde está aquele? Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela, disseram os reis magos. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles conheciam como que uma história a respeito de um menino que nasceria. Eles conheciam uma certa história, e eles vieram ao encontro deste menino, trazidos pela estrela que brilhou desde o Oriente, apontando o caminho do nascimento do Cristo. Muito bem. Que diz mais? E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Essa história, esse é o menino que nos nasceu. Bom, segundo ponto, o menino se nos deu. Ele não apenas nasceu, ele nos foi oferecido. Ele nasceu não para si mesmo, ele nasceu para mim, nasceu para você, nasceu para a humanidade. O menino nos nasceu para nós. Em que sentido? Jesus nasceu para nós. Vamos ver? Diz João 3,16. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O menino se nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que mais diz a palavra de Deus? Quando João Batista avistou Cristo, ele disse aos seus discípulos, aos seus seguidores, ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo foi oferecido como Cordeiro, foi oferecido em sacrifício para nós, como Cordeiro que tira o pecado do mundo inteiro. Se nos deu, foi dado ao mundo, foi dado a todos sem nenhuma exceção. Não foi dado a uns poucos escolhidos, não foi dado a uns poucos predestinados, foi dado a toda a humanidade como um todo, todos os homens, todos os seres humanos, sem exceção, receberam a dádiva, receberam o presente, receberam a oferta de Deus. Aquele que nem mesmo a seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, diz Romanos 8:32. E Romanos 3:25 diz: Deus o ofereceu como sacrifício. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, poderíamos dizer um pouquinho mais, voltando aí, aquele ponto, o Filho se nos deu. Tem um texto maravilhoso que diz assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos que renegar a piedade, as paixões mundanas, vivamos do presente século de maneira santa. Bom, a próxima parte deste texto maravilhoso diz: o principado está sobre os seus ombros.
Esse que nasceu, esse menino que nasceu, ele é rei, ele é o ungido de Deus, ele é o Messias esperado. Leia todo o capítulo como foi lido hoje, e você vai notar que os últimos versículos apontam claramente tratar-se este menino do Messias, do rei tão aguardado, tão esperado, do ungido de Deus. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, diz Lucas 19:38. Assim foi acolhido Jesus na sua entrada triunfal, como rei que vem em nome do Senhor. E Apocalipse capítulo 19, versículo 16 diz que Jesus é o rei dos reis, soberano, Senhor dos senhores, Senhor de tudo que há. Ele disse antes de subir aos céus: todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Assentado está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, reina sobre tudo. De lá há de vir para julgar os vivos e os mortos. E o texto segue dizendo: será chamado, será conhecido, reconhecido. Esse de que fala o profeta Isaías terá esta notoriedade, terá este reconhecimento público. Só Jesus cumpre. Nenhum outro homem na história da humanidade cumpre tão cabalmente tal profecia. Será chamado o quê? Primeira coisa, maravilhoso. Jesus é maravilhoso. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Falemos rapidamente sobre cada um desses nomes, desses títulos, dessas qualidades de Jesus Cristo, hein? Primeira, maravilhoso. Marcos capítulo 6, versículo 2 diz o seguinte: e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Que é isso que está acontecendo? Quem é esse? De onde veio ele? E a gente sabe, ele veio do céu, ele não é daqui. Por isso, tão maravilhoso, tão espetacular, tão fora de série. O que eles estavam vendo? O que eles estavam ouvindo? O que saía da boca de Jesus saía com uma autoridade, saía com uma sabedoria. Lembram quando as pessoas queriam pegar Jesus? Eles faziam perguntas provocativas, tentando fazer com que Jesus viesse a tropeçar. Perguntas capciosas, perguntas malignas. E como foi que Jesus respondeu a cada uma delas? E depois dessas respostas, o povo ficava maravilhado com a sabedoria de Jesus. Quem é ele? Que maravilha! Ele não fala como os líderes, como os sábios do nosso tempo. Ele é distinto. Ele fala com autoridade. Estamos maravilhados do seu ensino, da sua palavra. Mas o que mais deixava eles maravilhados? Não era apenas a sabedoria que saía da sua boca, mas as maravilhas, obras de suas mãos. Você é capaz de lembrar de uma maravilha que Jesus fez? De duas? Talvez lembremos dezenas aqui, agora. A gente sabe que Jesus acalmava a tempestade. Ele dava ordem para o tempo. Que autoridade, que maravilha. O povo, os discípulos ficavam estupefatos, ficavam boquiabertos. Que maravilhoso. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse? Para pensar. Quanta admiração. Ele é maravilhoso. E quando ele de 5 pães e 2 peixinhos fez multiplicar e alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, não apenas uma vez, 2 vezes, 2 multiplicações de pães. Quem é esse que admirava? Que fez mais? Ele andou sobre o mar. Que fez mais? Ele curava os enfermos. Nunca houve uma enfermidade difícil para Cristo. Curou cegos, coxos,
aleijados, de nascença. Poder de Deus estava com ele. Nunca se ouviu falar de alguém igual a Jesus. Ele é excepcional, ele é fora de série, ele é admirável. Ele foi crucificado, mas ele venceu a morte, ressuscitou. Foi visto por mais de 500 pessoas e foi visto também subindo aos céus. Quem é este que nasceu de uma virgem, subiu aos céus e reina? Ele é admirável. Pesquise, compare, não há ninguém e nunca houve, nem haverá como Jesus Cristo. Admirável, maravilhoso. Ele é maravilhoso? Maravilhoso é Jesus. Ele opera maravilhas hoje, aqui e agora. Logo mais teremos um momento de oração e você pode experimentar que o Senhor é bom. Você pode provar e ver por si mesmo que Deus é bom e opera maravilhas nos tempos atuais. Segue poderoso. Muito bem, além de maravilhoso, o que ele é? Conselheiro. Você precisa de conselho? Precisa de sabedoria? Precisa de direção para a sua vida? É Jesus. É conselheiro. Ele conhece tudo. Ele conhecia o coração dos homens. Às vezes as pessoas falavam bem de Jesus, eram bajuladores. Ele conhecia. São bajuladores, eu conheço. Eu sei o que está lá dentro do coração. Eu vejo longe. Ele nos conhece do avesso. A palavra nem chegou à nossa boca e ele já sabe qual será. Esse é Jesus, sabedor, conhecedor de tudo. Quando ele era criança, lembra? Com 12 anos de idade no templo, debateu com os sábios. Os sábios se reuniram, mais sábios foram chegando. Venham ver a sabedoria desta criança. Quem é esse? Ele é sábio, ele é conselheiro. Você quer a direção de Deus para a tua vida sentimental? Eis aí um conselheiro, sabe tudo. Foi ele que criou o amor, foi ele que criou o sexo. Vai escandalizar alguém? Foi ele. Ele sabe. Quer conselho sobre isso com ele? Ele sabe. Foi ele que criou a família. Ele sabe. Ele não é careta, ele é inteligente. Ele é inteligente. O conselho dele não é para o teu mal, é para o teu bem. Dê ouvidos a ele. Agora ele entende de negócios, hein? Ele é esperto. Ele é sábio. Não esperto no mau sentido, esperto no sentido de que ninguém passa a perna em Jesus. Ele conhece o futuro, ele olha longe. Se aconselhe com ele. Peça a ele direção, ele pode te ajudar. Peça a ele sabedoria. Eis aí o conselheiro por excelência de toda a vida. Ele conhece esta vida como ninguém e sabe e pode te ajudar. Diz o Senhor Jesus mesmo a respeito de si próprio. Ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é que ele conheça apenas o caminho, ele é o caminho, o certo, não o errado. Cuidado de quando você se afasta do conselho de Deus, você pode entrar por um caminho torto, por um caminho errado. Mas Jesus é o caminho certo para a tua vida, em todos os aspectos, em todas as áreas. Confia nele, conselheiro. Ninguém jamais demonstrou tanto saber, tanta autoridade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus forte. Puxa, aí entramos basicamente na doutrina da Trindade, porque Cristo é apresentado como Emanuel, como vimos, Deus conosco, nascido de Deus, filho de Deus, na acepção da palavra unigênito. Diz a palavra de Deus mais sobre esse Deus forte. Esse menino é Deus forte, esse menino é Deus conosco. João, o apóstolo, no seu evangelho, ele abre o seu evangelho dizendo assim: no princípio era o verbo, falando de Cristo, do Logos, Cristo, no princípio era Jesus. Jesus já estava com Deus, lá no princípio ele estava com Deus, e ele era Deus, ele diz. Ele afirma categoricamente, com todas as letras, que Jesus
não apenas estava com o Pai, não apenas era Deus, não apenas estava com Deus, mas Ele era Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, Ele é o Criador, Ele é o Deus forte. Diz João, todas as coisas, sem nenhuma exceção, foram criadas por Ele, porque lá no arquê, no princípio, era Jesus. Quando você lê o livro de Gênesis, quais são as primeiras palavras de Gênesis? A primeira frase, no princípio, criou Deus. Quais são as primeiras palavras do Evangelho de João? No princípio, era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. É uma referência clara, é uma alusão, mais que uma alusão, é uma direta. Pega-se o Gênesis, lê o Evangelho de João e os primeiros versículos se encaixam. Jesus estava lá naquele mesmo princípio, criando todas as coisas. Ele é Deus Criador, Jesus é teu Criador, foi o teu Criador que veio a esse mundo, foi o Filho de Deus, a exata expressão de Deus Pai. Hebreus 1:3 diz: Ele é a exata expressão de Deus Pai. Em João capítulo 1, ele diz assim: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quem vê a mim, disse Jesus para Tomé, para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, a exata expressão de Deus Pai. Diz mais: nele reside toda a plenitude da divindade. O apóstolo Paulo proclamou: nele, Jesus, reside toda a plenitude. Pensa em toda a plenitude, parece até uma redundância. Toda a plenitude reside em Cristo. Que toda a plenitude do quê? Da divindade, da natureza divina está nele. Ele é Deus, toda, não faltou nada, não há nada que lhe falte para ser plenamente Deus. Toda a natureza divina, todo o poder, toda a sabedoria. Jesus é Deus que se fez carne, que se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele demonstrou o seu poder, como já falamos, ressuscitando mortos, curando enfermos. Que coisa maravilhosa, maravilhosa. Deus forte é também Deus conosco, Emmanuel. E o mais maravilhoso disso, que o Deus eterno, poderoso, santíssimo, elevadíssimo, todo-poderoso, se fez homem, habitou entre nós, se fez Deus, Emmanuel, Deus conosco. Bem, Pai da eternidade. Pai da eternidade? A eternidade tem Pai? Oh, agora sabemos que tem, porque como pode ter alguma coisa que anteceda a própria eternidade em si? Já parou para pensar num negócio desse? O que é que pode ter dado origem à eternidade, se a eternidade não tem origem? Deus. Isso é um mistério para nós, não entra na nossa cabeça finita, a essência, a grandeza. Ele é o próprio Pai da eternidade. Ele não é apenas eterno, Ele é a fonte da própria eternidade. Ah, que coisa maravilhosa. Jesus ouviu da boca dos discípulos: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É Jesus, o autor da vida eterna. Aquele que crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. João 6:47. E por fim, Jesus é o príncipe da paz. E assim encerramos essa mensagem com o último título de Jesus: príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram, e parte desse cântico incluía a seguinte informação: paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Jesus é o príncipe da paz, Ele veio trazer paz. Atos 10:36 diz que em Cristo temos, por meio de Cristo temos as boas novas da paz. É por meio dele que se dá as boas novas, a boa notícia da paz. E Jesus, em outras palavras, em João capítulo 14, versículo 27, ele diz: deixo-lhes a paz. Você lembra que quando Jesus entrou em Jerusalém, temos esse registro em Lucas capítulo 19, na entrada triunfal. Quando ele avista a cidade de Jerusalém, ele chora. Sabe por que ele chorou?
porque ele percebeu que o povo o rejeitaria. O povo no geral, não cada indivíduo, mas no geral, porque sabemos que daquele povo surgirá discípulos, seguidores de Cristo, mas a grande maioria não quis saber de Jesus. Ele chora sobre Jerusalém, se lamenta, e no seu pranto temos esta frase de Jesus. Nesse momento de dor, ele diz assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas tantos quantos que são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha para seus pintinhos, eu quis abraçar vocês, eu quis acolher vocês, mas vocês não reconheceram. Não reconheceram que eu sou o príncipe da paz. Não reconheceram que eu era quem poderia livrar você dos seus opressores. Que eu poderia dar para vocês a paz. A paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele veio oferecer a paz, ele veio trazer a paz. Mas observe bem que essa paz não é compulsória. Quando ele entrou em Jerusalém, ele não entrou montado num cavalo brilhoso, poderoso, acompanhado de um exército forte. Ele veio acompanhado dos seus discípulos, todos desarmados. Entrou montado num jumentinho, humilde e manso, como diz Zacarias 9:9. Alegra-te, Sião, exulta Jerusalém, porque teu rei vem a ti, humilde e manso, montado num jumentinho, cria de jumenta. Assim entrou Jesus, para abraçar, para acolher, para dar a paz, mas não foi reconhecido, não foi correspondido, e a consequência foi que a paz não veio sobre aquele povo. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, não estavam nem aí. A paz que Cristo oferece é uma paz que precisa ser desejada, é uma paz que precisa ser abraçada, é uma paz que nós precisamos escolher. Cristo não veio se impor sobre nós pela força, ainda que assim pudesse ter feito. Escolheu o caminho da cruz, escolheu ser erguido numa cruz. Ele diz: quando o Filho do Homem for erguido, atrairia muitos a si. Esse é o caminho. Muitos serão atraídos pela mensagem da cruz, pelo caminho da cruz, pela mensagem da manjedoura, da cruz. Esta é a oferta para mim e para você hoje. Eis aqui agora o dia da salvação. Eis aqui agora um tempo sobremodo oportuno de encontro, de acolhida do Cristo. Muitas portas se fecharam na noite de Natal para José, Maria e o bebê que havia de nascer. Portas fechadas para Jesus. Jesus não entrou compulsoriamente em nenhum lar. Ele não arrombou a porta de nenhuma casa. Ele diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele não vai cear com você, você não vai cear com ele se você não abrir a porta, se você não quiser, se você tiver outras prioridades. Se nesse Natal você for como tantas e tantas casas no primitivo Natal, que se fecharam, então não é ali que ele vai nascer, então não é ali que ele vai entrar. Ele continua na sua peregrinação, ele continua na sua caminhada, batendo de porta em porta, até encontrar corações que se abrem. Corações que se abrem. Ele não implora para entrar na vida de ninguém. Ele quer entrar na vida de todo mundo. A palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos.
2 Pedro capítulo 3. Deus deseja que todos sejam salvos, mas não vai salvar ninguém a contragosto. O desejo do Pai é que o filho pródigo esteja sempre em casa e nunca seja pródigo. Mas não vai acorrentar o filho junto a si. É livre para ele. Se quiser voltar, é livre para voltar. Experimentará o gozo da casa paterna, a paz quando assim o desejar. Paz para mim, paz para você, se seu coração estiver aberto a receber.